A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Então, gente, a gente está falando um pouquinho agora sobre a parte de descentralização da inovação. Eu acredito que dentro do que foi conversado aqui hoje, que é uma das partes mais importantes, é você entender o seguinte: primeiro, inovação você não faz sozinho. Não tem como você fazer inovação sozinho, não tem como você trabalhar coisas novas somente com sua cabeça. E o ato de delegar e, principalmente, ouvir. Muitas das empresas do Brasil que a gente faz, visita, a gente agora, eu falei até que para você, né, Sidney? Quem virou cliente nosso foi a NVIDIA. Né? E a NVIDIA está com uma dificuldade gigantesca agora de estruturação de processos dentro dela, principalmente na parte de GI, de gestão de inovação. Como é que a gente resolve um problema de uma empresa tão grande? Né? A maior empresa do planeta está com um problema de GI, né, de gestão de inovação. E como que eu vou trabalhar essa pulverização tão grande? Como é que eu vou trabalhar toda essa central para poder fazer coisas boas? São algumas das perguntas que a gente vai ter que responder aqui hoje. Vou aproveitar a bola quicando e, antes de mais nada, queria pedir licença, aproveitar o teu case, tá? E eu vejo, foram 4 momentos, né, que você pivotou, né? Vamos trazer para o momento que a gente conversa, pivotou o negócio. Eu tenho aprendido muito sobre a capacidade que as empresas precisam ter de matar o seu próprio negócio. Você fez isso 4 vezes, falei certo? 4 vezes. Então, eu acho que quando você tem coragem, como o líder, né, o CEO do negócio, e aí eu trago para ti isso, compartilhar com a gente. Esse desafio não foi só seu. Como foi essa história para a gente um pouquinho? Porque matar o negócio não é fácil, não. Então, isso, acho que é bem legal essa colocação, tem um pouco a ver com a introdução que ele deu, porque quando a gente está num processo de reinvenção, você não faz nada sozinho. A empresa tem que estar o tempo inteiro construindo um time, preparando para o próximo ciclo da companhia. Eu tenho certeza que nós vamos destruí-la de novo lá na frente. Ela vai ter a 5ª reinvenção em algum momento, porque algo vai acontecer, alguma coisa disruptiva vai acontecer. E se a gente não estiver preparando nossa equipe hoje, isso não acontece amanhã. Então, lá na empresa, a gente estimula o aprendizado contínuo, o desenvolvimento contínuo das pessoas, para que a gente tenha dentro da organização pessoas que possam tirar a empresa do ponto A para o B. A gente não quer pessoas lá dentro que só cumprem a tarefa. Nós queremos pessoas que pensem diferente, que criem, tragam ideias, que simulem situações, que permita que eles errem para tentar construir um caminho melhor. Ou seja, nós precisamos de pessoas que não tenham medo da mudança. Todas as pessoas que estão muito estacionadas, muito paradas dentro da estrutura, a gente entende que estão freando a empresa. Nós precisamos de pessoas que pensem para frente. E isso não tem a ver com ser mais jovem, mais velho. Isso é mindset. Não tem a ver com a idade especificamente cronológica que as pessoas têm. Por isso que a gente usa muito educação e treinamento para ter um time de alta performance continuamente. Porque todo o conhecimento que a gente tem hoje vai ser insuficiente para amanhã. E de amanhã vai ser insuficiente para depois da manhã. Então, nós temos que criar um ciclo de aprendizado. Acho que isso é o que faz as organizações estarem vivas continuamente, sendo competitivas, agressivas, sonhando, planejando o futuro. Né? Obrigado, hein? E aí você chega no ponto que eu trouxe, né? De pessoas. Por que você conseguiu se reinventar 4 vezes e vai conseguir se reinventar de uma 5ª? Porque está olhando para dentro, porque está olhando para as pessoas, porque está capacitando as pessoas para elas pensarem diferente, para elas se posicionarem, para elas ajudarem na disrupção do negócio, né? Então, no final do dia, é tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. Por exemplo, a apresentação dele de inteligência artificial, a gente está fazendo muitas coisas lá na empresa com inteligência artificial. Mas, na minha forma de pensar, não é a inteligência artificial que vai fazer a Alterdata ser outra empresa. Quem vai fazer a ser outra empresa são as pessoas que usam essa tecnologia, mas não é ela em si.
Então, muitas palestras que eu estou fazendo pelo Brasil, alguns empresários têm medo de que a profissão vai acabar, vai sumir, que não vai mais existir. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que vai acontecer é um reposicionamento. Então, por exemplo, aquela mesa ali tem um monte de geração Z ali, ó. Pelas carinhas deles, tem menos de 30 anos, todos eles. Então, errei ou acertei? Tem menos de 30 anos, todos eles. Eles pensam completamente diferente de um baby boomer como eu, que tem 62. Eles têm expectativas diferentes da minha. Eu tenho lá na empresa, 88% da Alterdata tem menos de 40 anos. Eu preciso motivar essa geração a ter uma dinâmica mental de estar motivado para o futuro. Essa motivação é completamente diferente da minha. Então, eu tenho que fazer um esquema de treinamento e sensibilização contínua para fazer com que eles entendam que quem tem 20 e poucos anos na empresa, ele pode sonhar com o futuro dele dentro da companhia, porque ela vai ser uma outra coisa amanhã, que eu não sei exatamente o que é. Então, qual é o difícil da sociedade hoje? É eles, por exemplo, ali, que tem menos de 30, ter a certeza que no futuro eles vão ter que ser uma outra coisa, que ele não sabe o que é. Olha que coisa complicada. Eu tenho que ser uma coisa que eu não sei o que é. Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, eles têm que entender que essa transformação ela tem que ser diária, cada dia um pouquinho. E o sucesso para todos nós é nós saber que não sabemos. Eles têm que ter a noção que eles não sabem algumas coisas, porque aí ele pesquisa e aprende. Vamos dar um exemplo. Vamos falar de filosofia. Eu tenho um conhecimento. Eu tenho um conhecimento que existe um país chamado Alemanha. Todo mundo tem esse conhecimento? Acho que sim. Eu tenho um segundo conhecimento, que nesse país se fala alemão. Todo mundo tem esse conhecimento? Temos esse segundo conhecimento. Eu também tenho um terceiro conhecimento. Eu sei que eu não sei falar alemão. Eu sei que o país existe, eu sei que lá fala alemão e eu sei que eu não sei. Se eu sei que eu não sei, sem problemas. Eu vou estudar, vou me aprimorar, vou ler um livro, vou contratar alguém, vou fazer alguma coisa. Qual é o risco da sociedade hoje, principalmente das gerações mais jovens? É eles não terem a consciência de algo que ele tem que saber. E aí, como é que ele vai aprender uma coisa que ele não sabe que precisa? Muitos que não estão aqui nesse evento hoje não estão recebendo um gatilho mental que pode ser importante para ele mudar o rumo da profissão. Eles, talvez, escutando todos que passaram por aqui, vão sair daqui hoje com alguma coisa que ele sabe assim, eu não sei isso. E vão lutar para aprender. Agora, quem está dentro de casa, vendo novela o dia inteiro, vendo série na Netflix, não usando as tecnologias a seu favor, ele está regredindo na profissão e perde velocidade. Então, a inteligência artificial está aí para acelerar, mas não é para tirar a autoridade da nossa profissão. Não é para substituir a nossa profissão. Então, isso realmente eu acho que é muito importante no mundo corporativo, para levar a gente para um outro nível de excelência que vai acontecer de uma forma mais acelerada agora nos próximos anos. Posso aproveitar essa bola quicando aí que eu vou deixar para vocês dois aí, essa bola quicando. Quando você traz isso, eu deixo aqui eu vou chamar de lição de casa para todos nós aqui depois desse evento. Porque a gente ganhou muita riqueza de conhecimento aqui hoje, conquistou isso. E a gente precisa não somente ficar na esfera daquilo que me tocou, né, emocionalmente falando, ou então isso aqui ficou legal, eu me empolguei com determinado fala ou com palestra. Uma das coisas que fazem no mundo ágil hoje é que você, aquilo que chega para você, aplique. Não perca tempo. Não espere que alguém diga para você, depois, mande o slide para mim. Não é isso. Encontros como esse, onde a gente está falando de geração de conhecimento, oportunidade de compartilhar experiências, é o momento que você tem que pegar e repensar e dizer, eu vou aplicar isso como na minha vida? Como é que eu vou aplicar isso em meu negócio? Como é que eu posso estruturar meu negócio de tal forma que eu tenha lucratividade e ele tenha prosperidade? E aqui eu trago o recorte de onde eu tenho dedicado o meu tempo, quando eu falo meu tempo, minha vida, empreendendo depois dos 40 anos, dizer para vocês que a inteligência artificial, no meu ponto de vista, ela é uma força que ela vai ganhar potência a partir da originalidade minha,
dele, dela, de cada um de vocês. Quando a gente entende que eu posso dar sentido e direção a uma força, a partir da minha autoridade, a minha originalidade, eu gero impacto, eu gero prosperidade, eu gero lucro, eu mudo negócios, eu desenho novos modelos de negócio. Estrategista de IA, fala para mim, há quantos anos vocês já ouviram falar dessa profissão de estrategista de inteligência artificial? Produto, engenheiro de produtos de inteligência artificial. Estou falando de 2 anos. 2 anos. De profissões que estão diante de nós, e muitas delas a gente nem sequer conhece ainda. Por quê? Porque a gente ainda precisa parar de ver a nostalgia e olhar para o aqui e agora e dizer, poxa, hoje eu vim no Job Congress e vou aplicar isso aqui amanhã no meu negócio. Essa é a beleza da inovação. Quando a gente traz o ecossistema de inovação, aí eu vou falar de um lugar que eu amo, que chama as startups. Quando as startups chegam na vida da gente, a gente não é a mesma pessoa. E aí eu deixo aí, ela já está dando risada, mas aí esses caras aqui sabem exatamente o que é você respirar o mundo da incerteza. A gente está falando do mundo da incerteza. E só tem vencedores no mundo da incerteza aqueles que acreditam nos seus produtos, nas suas ideias. Então, eu deixo essa bola quicando para vocês dois aí. Todos nós aqui fazemos parte da mesma associação do Bahia das Startups e sabemos quanto é duro ver a sua história, bonita, mas também tem outras histórias que podem estar aqui, sendo construídas agora aqui por vocês. Então, eu deixo esse momento para a gente pensar também sobre isso. Deixa eu pegar essa bola aqui, Matheus, depois passo para você. O importante aqui que Sidney trouxe, né, do que a gente vai fazer amanhã. E, assim, é uma coisa, a gente está absorto aqui de tanto conteúdo, é tanta informação que a gente está recebendo aqui nos dias atuais, a gente não consegue filtrar. Se a gente filtra e fala assim, eu vou fazer uma coisa, não são 10, é uma. E a startup vem muito nesse conceito de reduzir para o mínimo produto viável, de testar uma única solução, de testar um único produto. E aí é isso que a inovação traz, a possibilidade de pensar pequeno, testar pequeno, errar pequeno e conseguir crescer com consistência, né? Com base. Por quê? Porque você tem a referência, você já praticou, você já aplicou uma solução ali, uma única solução. É aquele negócio, você vai levar o seu cliente do ponto A ao ponto B e resolver o problema dele. Como é que você vai levar? Você vai resolver de uma única vez, com uma única proposta de valor agregado, e você vai conseguir resolver o problema dele, que é o que a gente fala de apaixonar-se pelo problema e não pelo produto, né? É como a gente, como startupeira, que eu adoro, depois que a gente vê um lema, né? E aí por isso que eu me apaixonei muito por inovação e por startup, é difícil a gente desver. Então, depois que eu vi o risco, vi esse processo de inovação, vi esse processo de você conseguir validar as coisas e resolver problemas pontuais das pessoas e dos negócios, falei assim, é impossível desver isso e voltar ao tradicional, né? Ao antigo. Eu vou continuar aqui no meu risco, assumindo o meu risco, testando, validando, propondo e me colocando nesse papel de ser disruptivo e de quebrar a cabeça, de falar assim, poxa, como é que eu posso fazer isso aqui diferente? Uma única coisa, não 10 coisas, uma única coisa. Cristal, o que a gente tinha conversado do foco, né? Foco é a parte mais difícil que a gente tem hoje na sociedade. O que é que eu vou entregar primeiro e o que é que eu vou fazer bem feito? E isso é dizer não para várias coisas. E não tem problema. Eu falo para todo mundo, gente, estou perdendo a oportunidade, eu podia estar fazendo isso. Perca. Mas não deixe de fazer a primeira coisa bem feita. Faça com carinho, faça com esmero, faça para valer, e você vai ver como que isso vai ser uma avalanche de coisas boas na sua vida. E você trouxe uma coisa bacana, né, Sidney, que eu gosto de fazer comparativos, né? A gente trabalha com projetos do mundo todo, e o Brasil tem uma coisa que eu tenho certeza que é o ápice da dominação nossa no planeta. Cara, a melhor coisa que a gente fez foi fazer a internacionalização, né? Em 22, a gente abriu uma sede na Inglaterra. Eu já tinha morado lá, eu tinha falado até para os sócios, né? Tem jogo. Por que tem jogo?
tem uma coisa que a IA não consegue fazer tão bem, que a gente dá de 1000 a 0 na IA e dá de 10.000 a 0 em qualquer outra nação. Sabe o que é? Criatividade. Gente, por que a tecnologia cresceu tanto? Vocês já pararam? Vou trazer aqui uma análise um pouco matemática para a discussão. As invenções, elas não têm uma progressão aritmética, elas têm uma progressão geométrica. Você inventa algo novo, você cria uma ferramenta nova, você vai fazer uma hipercombinação. Por isso que a curva, não sei se vocês já viram isso, a curva de invenções que o ser humano fez é uma curva quase que assintótica, infinita, desde a primeira revolução industrial até os períodos atuais. Nós, brasileiros, passamos uma diversidade gigante de perrengues. Diferente de um inglês, vou trazer aqui, né, um britânico, você tem um cara que compra o copo, você tem um cara que lava o copo, você tem um cara que entrega o copo, você tem um cara que registra o copo. Nós fazemos tudo. Por mais que pareça desordem, você tem uma coisa fantástica para a inovação que se chama pensamento transversal. Você não enxerga a coisa de maneira isolada. Você consegue ver coisas amplas. E as startups, ela tem uma coisa tão peculiar isso. Elas nascem de perrengues, gente. As melhores startups, elas resolvem perrengues, problemas corriqueiros que às vezes a gente não tinha noção de como resolver. Quando eu estava falando, né, da startup médica, que foi inclusive Carlos que criou, ele falou, cara, eu quero ter uma software house que nem a sua. Eu falei, beleza, meu irmão, vamos ajudar você aqui, vamos ver o que é que dá para fazer. Pô, a startup vai fazer agora 2 anos, ela está com quase 560 clientes, está com 150 milhões girando, e Carlos hoje está em Luxemburgo, vendendo para o governo luxemburguês o sistema de automação em saúde. Você tem que ver os sistemas dos caras, velho, são coisas horrorosas. Se vocês acham que o Brasil tem burocracia, tem problemas, eu convido vocês a darem uma olhada nos sistemas europeus, gente. São muito ruins mesmo. E uma vantagem de inovação é que ela é transversal, né, Sidney? Ela não fica presa na região. Você consegue levar isso para fora, você consegue abrir novos campos e eixos. E o Brasil tem tudo, gente, na mão, para poder fazer não somente uma inovação descentralizada com questão de time, cultura e afins, mas até com relação à expansão de mercado. O mundo está carente, gente, de gente que pensa diferente, gente que não é tarefeiro. E é importante também ter as horas de ócio. Essas são as horas mais ricas que o ser humano tem. O momento que você para e você consegue pensar em tudo que você fez. Inclusive até para dar claridade para o futuro também, que é fundamental. Muito bom. Vamos terminar? Bora. Vamos. Senão esse pessoal vai dormir aqui. Tá valendo. Tem uma pergunta. Então manda aí. Opa, dentro de tudo que está acontecendo, o que vocês colocariam como prioridade de primeira coisa quando a gente se organiza para de fato aprender e se colocar, se posicionar, como foi dito agora no painel? Como é que a gente vai entender o nosso contexto para colocar a primeira habilidade que a gente precisa captar antes? Qual é o nível de prioridade? Eu não sei se eu consegui entender legal. Conseguiram? Mais ou menos, acho que eu entendi. A primeira coisa Perfeito. que eu acho que é importante nesse contexto não é focar apenas nas habilidades técnicas. Como é que é o seu nome? Miguel. Não é importante, Miguel, focar nas habilidades técnicas. As habilidades técnicas vão empatar os profissionais, mas não é que vai fazer o grande diferencial. Ah, eu tenho que aprender inteligência artificial, você e todo mundo. Ah, eu tenho que aprender a fazer prompt, você e todo mundo. Isso não vai fazer você ser um cara diferente. O que vai fazer você ser um cara diferente são as outras habilidades que não são técnicas. Então, eu sou engenheiro, milhares também são. Eu sou médico, milhares também são. Eu quero saber quem é bom comunicador, quem tem empatia, quem sempre trabalha em equipe, quem sabe falar em público, quem sabe comandar times, quem lidera. Esse conjunto de habilidades genéricas, que o mercado chama de soft skill, é o que está fazendo a grande diferença e vai fazer cada vez mais. Então, é muito importante entender que a habilidade técnica te coloca no mercado, mas o que faz o diferencial são as outras coisas.
Então, às vezes, você vê em startups que começam com pessoas brilhantes, gente com doutorado, brilhante, morrem pobres, não conseguem trocar de carro, porque falta outra coisa. Então, o que a gente tem que estimular essas startups, ela transcender o lado técnico para outras habilidades. E isso faz a magia acontecer. Eu era um programador, eu era um técnico. Eu e um monte de gente na minha época, igualzinho. A diferença minha para outros que não cresceram foi a aquisição veloz, exponencial, como ele falou, exponencial, de outras habilidades. A carreira de vocês, que são mais jovens, ela não vai crescer linear, como se fosse um gráfico. A carreira vai crescer mais parecido com uma escada. Cada degrau dessa escada é uma habilidade que você adquiriu, ou uma competência, ou um problema que você tem. Resolvi um problema, subi um degrau. O ser humano normal chega na parte plana dessa escada, que é a zona de conforto, e você fica ali um tempo. Tem gente que fica nessa parte plana 5, 10, 15 anos. Tem gente que fica 2, 3 meses. Porque enquanto ele subiu, chegou na parte plana, o profissional de alta performance já está pensando na habilidade genérica que ele tem que ter, outro soft skill, para o próximo ciclo. Em 3 meses ele está subindo outro degrau. Em 3 meses subiu mais um. Enquanto outros estão estacionados na zona de conforto. Então, foca nas habilidades que não são só técnicas. Isso vai fazer uma grande diferença na carreira. E aí eu vou pegar meu gancho aqui, viu, puxando a sardinha para o meu lado. Principal habilidade que tem que desenvolver, comunicação. Comunicação é quem vai abrir portas, é quem vai estreitar o relacionamento, é quem vai fazer a diferenciação de você como persona, é quem vai te ajudar a produzir conteúdo para se posicionar melhor na internet e conseguir se vender mais. E, além disso, a comunicação ela faz você trocar ideias. Quando você troca ideias, você desenvolve o seu pensamento crítico. Qual é o ponto crítico agora das IAs? As pessoas não sabem fazer a pergunta. Não sabem perguntar. A IA vai responder tudo. Só que a gente tem que saber fazer a pergunta certa. Dá um exemplo do que ela falou aqui. Vocês viram na minha apresentação que eu comecei a trabalhar com programação com 19 anos. Mas, Miguel, com 21 anos, 2 anos depois, com 21, eu estava fazendo curso de oratória. Oratória e expressão verbal, com 21. Eu não tinha nenhum funcionário, não tinha ninguém, eu trabalhava sozinho. Com 22 anos, eu fiz curso de liderança. Eu não liderava ninguém. Mas eu já percebia que eu possivelmente ia precisar dessa habilidade na frente. Com 23 anos, eu estava fazendo curso de vendas. Eu não vendia nada. Eu era um prestador de serviço. Mas o que eu estou querendo dizer é que não são habilidades técnicas. Eu não estava fazendo curso de banco de dados, de linguagem. Isso aí me equiparava a outros. Então, pensa quais são as habilidades que você não tem. Você tem que saber que não sabe. Que aí você vai buscar essas coisas. Por isso que a tua pergunta é muito poderosa. Porque você tem que buscar esses outros conhecimentos. Entendeu? É o que ela está falando aqui. A comunicação é fundamental. Sem isso você não lidera, sem isso você não vende, sem isso você não passa aquilo que você acredita. É um elemento, realmente eu concordo com ela. Alguém mais quer fazer perguntas? Eu poderia, se não for fazer, eu poderia. Só alguém vai fazer? Miguel, eu vou, para você e para todos aqui, vou trazer uma experiência para poder fechar e contribuir com todos aqui. Sensacional a gente olhar as competências que a gente precisa como profissional. Mas hoje eu também trago para a gente pensar que a gente precisa resolver problemas reais. E para resolver problemas reais, você tem que ir para a ponta. Onde é a ponta? Faça um voluntariado. Vá na feira, compre uma fruta e veja a dificuldade do feirante de vender. Vá no supermercado e veja no PDV e conte quanto tempo para fechar uma venda. A nota fiscal que vai lá na Cefaz e volta, e aí está lá o cara esperando o cupom fiscal sair, e a pessoa com a sacola na mão, com a cara desse tamanho, querendo xingar o vendedor que não tem culpa de nada.
A gente precisa usar a tecnologia para transformar vidas. E para você, aí eu estou compartilhando isso e todos, vá na ponta, vá onde dói. Na fábrica, eu trabalhei 20 anos na Ford. E sabe o que eles diziam para a gente? Calce a bota do outro e vá na fábrica. Ande com ele para saber a dor dele na hora de apertar o parafuso do para-choque. Eu era responsável por gerenciar equipes que controlavam o torque do parafuso do para-choque na estrutura metálica. E a gente sabia medir aquilo lá. Sabe o que eu fui fazer? Eu montei para-choque. Para entender a dificuldade do operador para ele entregar o para-choque e o parafuso no torque correto. Ah, foi um dia só? Não. Trabalhei no primeiro turno, no segundo turno e no terceiro turno da fábrica. O que eu estou querendo dizer aqui, você quer resolver problemas reais? Vá na ponta. O resto, tudo isso aqui vai virar impacto na vida da pessoa e de quem está comprando o seu produto e serviço. E, Miguel, só fazendo também um complemento na fala, tem... Todo mundo aqui já viu o Business Model Canva, né? Acredito. Eu vou fazer um plano de negócio, você vai desenhar no Canva. O Canva não foi, né? Quando ele fez o Canvas de negócio, não foi um administrador que fez. E tem uma máxima que foi colocada pelo autor, né? Ele tem 3 livros muito bons, depois posso passar para vocês. Que é o seguinte: as pessoas de negócio, elas não têm que saber de negócio, elas têm que saber de design. O design, gente, não é Photoshop, não é só o pacote Adobe, né? Como a gente às vezes coloca. Design é forma e função, conforto, jornada detalhada. Todos nós startups, a gente até hoje não teve uma mortalidade de startup por conta disso. Eu sempre falei, código é o último, design é o primeiro. Eu preciso fornecer experiências boas. Se você enxerga design, cara, na sua vida é muito bom. E design tem como habilidade principal uma das mais fundamentais que a gente tem hoje, adaptabilidade. O quão adaptável você é para novos cenários. O quão rápido você abraça a mudança. Vou trazer um F um pouquinho, Cid, nesse dado é importante. Vocês sabem qual é o maior vilão, gente, a maior barreira de inovação que a gente tem hoje? Tem gente que fala que é recurso, que é tecnologia. 63% da inovação global não acontece por conta de mentalidade. São as próprias pessoas matando a inovação antes mesmo dela acontecer. Você fala que não vai dar certo. Você não quer tentar ser diferente, você não quer fazer as coisas diferentes. Então, isso abre uma série de problemas em sequência. Então, se adapte, se conheça também. Um dos nossos maiores acertos foi isso. A gente não coloca pessoas que têm seus pontos fortes em funções onde seus pontos fortes não serão utilizados. Então, isso também é muito importante. Onde que você joga melhor, cara? Onde que você manda muito bem? Isso é fundamental. A partir disso, você vai conseguir crescer bem. Aí você vai olhando o que, é que o mercado está precisando, dali você vai fazendo a sua indexação. Então, dá para fazer um plano de carreiras bons aí, pensando nessa faixa. Esse assunto é tão extenso, se não deixar, a gente fica até amanhã. Isso é muito bom. Vou até falar um pouquinho aqui, Lorena. Você falou da comunicação. Eu tenho um programa de rádio, e até para você vender um patrocínio para a pessoa, né, estar no seu programa, né, você tem que ter boa comunicação, vender bem, né? E graças a Deus eu tenho, né, patrocinadores muitos bons, né? Como a Unimed, a Uninasal, o pessoal da Fiat, né? Honda. Então, assim, acho que é através da comunicação que é através dela que crescemos, né? Até para o digital. Quero agradecer vocês.